Olá, eu sou a Vilza de Azevedo Soares e hoje eu estou aqui para falar sobre a simplicidade de Deus. É uma coisa muito simples. Realmente Deus a Bíblia diz que Ele é grande e habita nas alturas, mas também com humilde de coração. Então é um Deus grandioso, mas que também é muito simples na forma de trabalhar nas nossas vidas. E nesta manhã eu queria começar contando uma história de que eu trabalhei 10 anos num país fechado, né, de difícil acesso, e onde é proibido que as pessoas se venham a Cristo, né, que se decidem por seguir a Jesus Cristo. E eu estava dando testemunho do nascimento de uma igreja com todas as suas dificuldades e etc. lá na Missão Antioquia. E ao dar esse testemunho, tinha um jovem senhor, né, casado lá, ouvindo a minha palavra, o meu testemunho. E quando chegou lá fora, diz ele que quando ouvia, ele perguntava: será que é isso mesmo? Né? Será que é assim mesmo? E como que essa menina enfrenta tudo isso? Ainda mais que eu sou baixinha, né? Todo mundo fica achando que fica com dó de mim. Aí diz ele que saiu da pregação, foi para fora e tem assim um espaço e tem um elevado. E depois do elevado, o elevado tem umas gramas plantadas, plantas, etc, né? Gramas, etc. Diz ele que pôs o joelho lá e ficou pensando, e que uma voz falou com ele assim: olha para baixo. Ele olhou e falou assim: o que é que você está vendo? Aí diz ele que viu uma formiga grande. Ele falou assim: estou vendo essa formiga grande aqui. Ele falou assim: olha direito. Aí quando ele olhou mais, ele viu daquela pequenininha. E aquela voz, né, que a gente reconhece que é Deus, ele falou o seguinte: assim como você não viu essa formiga pequenininha, é assim que eu protejo a minha filha. É assim que eu a conduzo nessa missão. Então eu fiquei pensando na simplicidade de Deus. E aquele rapaz, quando eu saí lá fora, porque ele era muito conhecido, meu casado com uma grande amiga, ele estava com lágrimas nos olhos. E eu fiquei pensando sobre a simplicidade de Deus em falar de maneira clara aos nossos corações, em nos fazer entender, em alcançar a humanidade. E a palavra de Deus vai nos falar de várias nuances dessa simplicidade, né? A Bíblia vai dizer lá em Filipenses 2, 5 e 6, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, esse Deus maravilhoso, ele foi simples em tudo. Ao nascer, vai procurar o ventre de uma mulher pecadora, vai nascer num lugar reservado a cuidado, a proteção de animais, e o seu ministério é muito simples, vai depender de ofertas, vai falar através de coisas simples para alcançar os corações, mas a revolução que esse Deus vai fazer na humanidade, vai dividir a história, vai fazer coisas que é incríveis e a gente não consegue entender, né? Até eu mesmo, quando eu fico pensando como é que eu cheguei a ir para o mundo árabe, chegar a falar esse idioma, a dar aulas e fazer isso tudo, se eu era de uma família pobre, como Gideão falava, se eu sou o mais humilde de todas as famílias do meu povo. Mas é incrível perceber que Deus escolhe as coisas pequenas deste mundo para fazer as coisas grandes. E realmente ele vai dizer lá em Mateus 11 que ele se revela aos pequeninos. E não estou dizendo para os baixinhos, né? Aqueles que é humilde de coração vão entender quem é esse Deus, o que ele quer de nós, né? Então essa simplicidade de Deus ao falar, a usar coisas pequenas, parábolas tão sensíveis, tão simples para nos esclarecer grandes verdades. Eu me lembro até de um outro testemunho, que quando a minha colega árabe chegou a converter, depois ela chegou a converter, né? Mas foram 4 anos de discipulado, e uma das coisas mais difíceis foi que ela pudesse entender o que era a Trindade. E eu me lembro, irmãos, tudo que eu havia conhecido sobre Trindade, né? Eu havia usado, né? O triângulo, a mão, o dedo, a água que tem estados, várias coisas. Mas antes dela se converter, eu vim para o Brasil, e quando eu vim para o Brasil, eu pedi ela uma receita. Olha para você ver, né? Usei coisas do contexto dela. Era uma receita de um biscoito de coco.
E eu trouxe essa receita e um dia, já esgotado todo o meu conhecimento, lembrei da receita, assim, do nada. E falei assim, fulano, você me deu a receita, não é certo? A receita não é sua? É. Mas eu levei para o Brasil, para minha mãe, e a gente conseguiu fazer a receita. Conseguiu produzir a bolacha de coco. Então, a receita é sua, mas ela não é você. E a minha viagem, esse papel de chegar lá e compartilhar, também, eu não era você que estava compartilhando, mas eu estava levando algo que você me deu. E quando o biscoito fica pronto, era fruto daquela receita que você transmitiu para mim. Pois, irmãos, eu não sei nem como foi direito a minha explicação, mas só sei que ela falou, entendi, Deus é simples, seja simples. Né? E a avaliação dos 40 anos do Pacto de Lausanne vai dizer que sem simplicidade o mundo não vai conhecer a Deus. E essa pandemia trouxe para nós essa ideia de simplicidade, que descobrimos que coisas que nós tínhamos como essenciais já não fazem parte mais, que não são tão essenciais assim. Que Deus te abençoe e fique com essa palavra para o seu coração aí. Pense, seu Deus é simples e Ele age através de coisas simples. Deus te abençoe.